somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Já louvamos, já ofertamos, já adoramos em canções, louvores ao Senhor Jesus. Agora vamos ouvir o melhor, o mais importante, que é a palavra, que ela venha para nos corrigir, venha para nos botar no caminho que o Senhor escolheu para cada um. Vem para nos preparar mais, para nos santificar mais no caminho do Senhor. Amém. E nessa noite, não podemos mais sair deste lugar assim como nós chegamos, porque cada dia falha, cada vez mais o inimigo vem trabalhando em cima dos filhos do Senhor, mas o Senhor vem nos dando um alimento para nos preparar para estas coisas. Vamos receber o pastor Rússio. A mensagem. Amém. Boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo. Bom, estávamos ao vivo, mas a internet caiu, né? Então a gente vai só gravar mesmo para colocar depois. E a gente tem muitos irmãos que assistem lá de fora e a gente se sente mal quando isso acontece, porque eles ficam sem assistir o culto, né? Ao vivo, junto com os irmãos. Mas Deus sabe o que faz. Nós vamos ter um tempo com o Senhor agora. E agradecendo a Deus por ter chegado aqui, estamos todos em paz, né? Todos na presença de Deus, é o mais importante. Olha, vamos ler as Escrituras. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler em Lucas, capítulo 24. Glória a Deus. Lucas, capítulo 24. Verso 44. Vamos meditar nesta palavra. Glória a Deus. Lucas 24, versículo 44. Depois disse-lhes: são estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunha disso. Amém. Oremos. Pai Celeste, nós estamos gratos, Senhor, por tua presença neste lugar. Teus filhos, Senhor, têm se regozijado com esses cânticos que temos cantado e temos tido certeza que o Espírito Santo está se agradando dessas coisas. Vem, meu Deus, abençoar nossas vidas nessa noite, iluminar nossos caminhos, nos ensinar a tua verdade. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Tem um casal ali nos visitando, né? Casal é família também, né? Deus abençoe vocês. No nome de Jesus Cristo, Deus abençoe todos.
aqui presente. Deus, ele precisa ser conhecido. Tem uma canção que a gente canta que diz assim: todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Amém? Então, você não pode gostar das coisas de Deus se você não conhecer a Deus. Amém? Você só vai gostar quando conhecer. Eu sempre conto a história da moça que tinha ganhado um livro, mas ela nunca leu aquele livro. Ela colocou na gaveta lá, né? Mas um dia ela conheceu um rapaz, ela gostava muito desse rapaz, ela casou-se com ele, noivou-se para casar com ele. Um dia ela mexendo nas suas coisas, limpando, achou aquele livro e viu que estava o nome do noivo dela ali, a foto. Ela disse assim: oi, querido, o que é isso? Tem você aqui, tem a sua foto aqui nesse livro, o seu nome. Ele disse: é porque eu sou autor, eu escrevi esse livro uma vez, é da minha autoria esse livro. É por isso que está aí. Então, quando ela descobriu que o livro tinha sido escrito pelo noivo dela, agora ela não tirava mais o livro da mão lendo, porque agora ela tinha conhecido o autor do livro, ela estava apaixonada pelo autor do livro, então ela passou a gostar do livro. O problema das pessoas é que elas não gostam do autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Elas não conhecem ele. As pessoas desta geração não conhecem a Deus. Você olha para as pessoas, dá pena de ver a situação. Todos eles dizendo: eu estou rico da graça de Deus. As pessoas dizem isso. Ah, mas eu estou rico, sou rica da graça de Deus, sou rico da graça de Deus. Não é assim, irmão. A riqueza da graça de Deus não é desta forma. Riqueza da graça de Deus é uma vida transformada. Amém? É batismo do Espírito Santo. As pessoas não sabem nem o que é batismo do Espírito Santo. Elas pensam que batismo do Espírito Santo é quando fala em línguas lá, a denominação ensina, né? Falou em língua, tem o Espírito Santo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eles falaram em língua no dia de Pentecostes, falaram. Mas a Bíblia não diz que o falar em língua é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Jesus disse para Nicodemos que se ele não nascesse de novo, o que é o batismo do Espírito Santo? No que nós entendemos, que nós cremos. O batismo com o Espírito Santo é nascer de novo, é a mesma coisa que o novo nascimento. É preciso nascer de novo. Jesus, ele não aceitou esse nascimento, este homem nascido de mulher. Ele não aceitou isso, então ele disse: importa nascer de novo. E o Nicodemos, ele disse para Jesus que devia ele fazer para ter vida eterna. É isso que está a pergunta que todos devem fazer. Temos religiões? Temos. Temos grandes cantores, grandes tocadores, grandes teólogos, grandes seminários, temos. Mas e aí? E vida eterna? A pergunta é essa. O que é a vida eterna? É viver para sempre. É o que todo mundo quer. A gente quer acabar com esse negócio, irmãos, de nossos entes queridos ir embora. Termos que sepultar aquelas pessoas que a gente tanto ama. A gente quer acabar com isso. Amém? Você é obrigado a sepultar seu ente querido, papai, mamãe, irmão, porque eles morrem. Você tem que colocar. Então só tem um jeito de mudar este quadro para isso não acontecer demais, não acontecer mais. Tem jeito para isso, irmão Rubens? De acabar essas mortes um dia? Tem. Para tudo tem jeito. A gente diz assim, só não tem jeito para a morte, né? Mas para Deus até para a morte tem jeito. Amém. Qual é o jeito? Vida eterna. E o problema é que a gente morre porque essa vida aqui não é eterna. Então nós precisamos da vida eterna, e a vida eterna só Deus pode dar. Amém? E esta vida eterna, ela começa com o novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: olha,
se não nascer de novo, tu não vai nem ver o reino de Deus. E o profeta desta era diz que ver o reino de Deus, nesse sentido, significa entender o reino de Deus. Será que as pessoas estão entendendo o reino de Deus? Não estão entendendo. Eles acham que eu tenho Deus no coração, eu tenho Deus na minha vida. Mas o que é Deus na nossa vida? Amém? Deus na nossa vida é uma mudança de vida. Amém? Aquele que roubava não rouba mais, o que adulterava não adultera mais, o que falava palavrão já não fala mais. Amém? Ele mudou da água para o vinho, ele se transformou em outra vida. Amém? Mas quem devia ensinar isso às pessoas, essa necessidade de mudança, era os evangélicos, né? Não podemos nem cobrar isso dos católicos, porque os católicos não conhecem essa questão de nascer de novo. Mas os evangélicos que conhecem que devia, mas eles não estão fazendo. Eles estão dizendo para o povo que Deus só quer o coração, porque fizeram do evangelho um meio de ganhar dinheiro. E se pregar a verdade, as pessoas ficam chateadas, elas vão embora e não voltam mais. Então eles preferem a casa cheia e pregar no gosto das pessoas. A Bíblia diz que nos últimos dias eles amontoariam para si doutores conforme a sua própria concupiscência, conforme o seu próprio desejo. E quando você abre aí esses vídeos no Kawaii, no TikTok, aí você vê as coisas que aquelas pessoas falam. Não acredite naquelas pessoas. Amém? Aquelas pessoas não conhecem a palavra de Deus. Amém? Então, você precisa procurar alguém que conheça? Não, não é só isso. Você precisa conhecer. Não adianta você só procurar quem conhece. Você precisa conhecer. Uma vez você conhecendo, ninguém te engana mais. Amém? Agora, você não pode conhecer a Bíblia apenas lendo. Você precisa conhecer o autor dela, e o autor dela é o Espírito Santo. Esses homens do passado que conheceram a Deus, que tiveram um contato com Deus, que tiveram um encontro com Deus, eles enfrentaram tanta coisa difícil, você diz, nossa, como eles conseguiram isso? Podemos ver Daniel, que entrou na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi jogado dentro da fornalha ardente. Encontramos Moisés, que teve coragem de enfrentar o Egito. O que foi que aconteceu com esses homens, com aquelas mulheres ali no Velho Testamento? Para ter esta coragem, é porque eles conheceram o autor da Bíblia. Quando você fica conhecendo, você tem certeza, você sabe que não é do jeito que os homens dizem. Amém? Então, nós encontramos que em Lucas 24, verso 44, Jesus abriu o entendimento dos discípulos. Abriu o entendimento dele, porque às vezes o entendimento está cegado. Os olhos estão abertos, você enxerga com os olhos, mas é o entendimento que está cegado. Nós vivemos um falso cristianismo. Este mundo, cristianismo ocidental, que veio para o Ocidente, que está querendo ir para o Oriente, eles estão querendo mandar missionários para Israel, pregar isso aqui, esse evangelho daqui da América, para os orientais, para os judeus, não vai dar certo. Porque eles estão querendo pregar um falso cristianismo para Israel. Eles querem fazer Israel engolir 3 deuses de uma suposta Santíssima Trindade. Os israelitas nunca adorarão 3 pessoas de uma divindade. Nunca. Eles têm um ensinamento, eles conhecem
o ensinamento que veio a eles, que é: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Neste mundo ocidental que vivemos, não adianta você sair do catolicismo e ir para os evangélicos, você sai do forno e cai na frigideira. Ou você deixa todas essas coisas e vem conhecer o autor da Bíblia, ou você não vai conseguir nada. Você vai ser simplesmente um assembleano, simplesmente um batista, simplesmente um adventista. Você nunca vai conseguir ser um cristão. Amém? Cristão. No Pentecoste, eles ficaram conhecendo a Deus. Eles ainda não tinham conhecido. Nós encontramos eles achando que Jesus ia fundar um reino natural. E até perguntaram para Jesus: Senhor, tu vai restaurar o reino a Israel por esse tempo? Chegaram a ele, quiseram fazer dele rei. Sempre as pessoas tentando o natural, porque eles não tinham conhecido a Deus. Eles estavam andando com Jesus, no mesmo barco, dormindo talvez na mesma casa que Jesus, mas eles não conheciam a Deus. Até que um dia eles subiram no Pentecoste. Jesus tinha dito para eles: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E eles foram para o Pentecoste, e ali desceu um vento impetuoso, desceu o Espírito Santo, e ali eles ficaram conhecendo a Deus. Eles ficaram compreendendo que não é do jeito que eles pensavam. Eles pensavam de certa forma, mas quando eles foram para o Pentecoste, eles passaram a pensar diferente. Amém? Amém? Nós, quando nos encontramos com o Espírito Santo, passamos a pensar diferente. Você vê Jacó? Jacó pensava de um jeito. Mas no dia que ele atravessou o val de Jabó, para o outro lado, e se encontrou com Deus, e passou a noite com Deus. Às vezes, para você conhecer, você tem que passar a noite todinha com ele. Amém? Para fazer uma amizade. A Bíblia diz que nós fizemos a amizade com Deus na carne de Jesus Cristo. Tem dito isso? Tem dito isso aqui? Veja bem, se quer receber resultado nas suas orações, faça amizade com Deus. Ninguém dá nada para desconhecido. Amém? Não dá, não. Pode dar qualquer coisa. Alguém bateu, só pode pedir um prato de comida, você dá, me dá R$1, você dá. Mas se a pessoa chegar assim: olha, eu quero R$3.000 emprestado. Aí você não dá. Você não conhece. É? Mas para quem você conhece, se você tiver, você dá. É ou não é? Porque você conhece a pessoa, você confia na pessoa. Você até gosta daquela pessoa. Você confia que ele entra na sua casa. Você sabe que ele não vai levar o que é seu, que você conhece aquela pessoa. Então, às vezes as pessoas ficam por aí, não ora, não lê a Bíblia, Deus nem vê ele. Sabe nem onde ele está. Saber ele sabe, porque Deus é Deus. Mas eu estou falando como se Deus fosse uma pessoa, né? Mas ele só aparece quando ele está em apuros. Ele só aparece quando está doente. Ele só aparece quando precisa de uma bênção. Deus disse: mas quem é tu? Olha o que ele diz. Se diz: tem como Deus não conhecia uma pessoa? Lá Jesus disse: eu vou dizer para eles: apartai de mim, eu não vos conheço. Mas eu curei enfermos usando o teu nome. Eu ressuscitei mortos usando o teu nome. Jesus disse: eu não conheço vocês, não. Mas como assim não conhece? Se a pessoa ressuscitou mortos usando o nome de Jesus, curou os enfermos, Jesus disse que não conhece. Porque você precisa separar uma amizade de dons. Eu posso ter o dom e não conhecer a Deus. Dom é uma coisa, eu tenho dito isso. Eu trabalhei 12 anos na Y Yamada em Bragança. Mas o seu Junichiro, o dono da Yamada, nunca me conheceu. Eu dirigi o caminhão dele, da entrega.
Eu vendi as geladeiras dele, os fogões do seu Junichiro eu vendi. Eu varri as lojas do seu Junichiro. Eu usei os banheiros da loja dele, eu fiz tudo, e o seu Junichiro morreu sem me conhecer. E eu fui funcionário dele 12 anos. Eu usei o que era dele, mas ele não me conheceu. Tem pessoas usando as coisas de Deus, usando o dom de pregar, o dom de cantar, o dom de orar pelos enfermos, mas Deus não o conhece. Foi Jesus que disse. Naquele dia eles vão dizer: eu curei os enfermos no teu nome. Eu vou dizer: eu não conheço vocês. Então nós precisamos conhecê-lo. Amém? Amém. E como podemos conhecê-lo? Jesus dá a resposta para Nicodemos: se não nascer de novo, não vai conhecer o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Quando falamos em reino do céu, nós só pensamos em cidade com rua de ouro, com muro de jaspe. Não é isso. Pode até existir uma cidade, não estou dizendo que não. Mas isso não é apenas isso que é o reino do céu. Isso é apenas uma cidade. O reino do céu é muito grande. O reino do céu é mais que uma cidade. Amém? O reino do céu é a vida eterna. Venha a nós o vosso reino. Foi o que Jesus ensinou na oração. Que o vosso reino venha até nós. O que é isso? Que a tua vida, a coisa mais preciosa que Deus tem para te dar. O profeta dessa era diz: não há nada melhor que Deus possa dar a um homem a não ser a vida eterna. Amém. E você vai saber quando alguém tem vida eterna. A vida, ela muda. Você vê uma pessoa morta, às vezes está até bem pronta, bem ajeitada, bem vestida dentro do caixão, mas está morta. O semblante, você percebe que o semblante está morto. Os olhos ficam vidrados. Não há nenhum movimento. Mas quando aquela pessoa está viva, não precisa muita pintura, não precisa muito enfeite. Só em estar vivo, você percebe que há algo diferente. Amém? Uma coisa morta para uma coisa viva, há uma diferença. E a vida de Deus tem que estar em nós. Jesus disse: a minha vida vos dou. Eu vim para que todos tenham vida. E que vida é essa que Ele quer te dar? Ele não quer te dar uma vida de embriaguez. Ele não quer te dar uma vida de adúltero. Ele não quer te dar uma vida de beberrão. Ele não quer te dar uma vida de fumante. Ele não quer te dar uma vida de viciados em jogos. Ele não quer te dar uma vida de rodadas de cerveja. Ele quer te dar a vida eterna. O que é a vida eterna? É Cristo em vós. Ele vivendo dentro de você, a tal ponto que a sua vida não existe mais, a vida dele existe em você. Aí não precisa ninguém pedir para você fazer nada. Não precisa a esposa pedir: marido, não sai para a rua. Não. Marido não faz isso, mulher não faz aquilo. Ela sabe, porque a vida de Cristo está nele. A vida de Cristo está nela. Amém? No momento em que conhecer, glória a Deus, os 2 discípulos no caminho de Emaús conversavam com ele, andando naquele caminho, mas eles não conheceram que era ele. E eles estavam conversando com ele como se fosse outra pessoa. A razão porque as denominações falam com Jesus como se fosse outra pessoa da divindade é porque não conhece ele. Aí por isso que pensa que ele é a segunda pessoa do tal Trindade, ele é isso, outro diz que ele é um filósofo, ele é isso, ele é aquilo, mas quando você conhecê-lo, você vai saber que ele é o Logos de Deus. Senhor Jeová, feito carne. Então você, como fez o apóstolo Tomé, o mais incrédulo de entre os apóstolos,
conheceu a Jesus e disse: Deus meu, caindo de joelho aos seus pés. Pedro conheceu Jesus. Ele disse: que diz os homens que eu sou? Os homens estão me conhecendo? Não, os homens não te conhecem. Por quê? Porque uns pensam que tu é Jeremias, ou pensam que tu é Elias, ou João Batista que retornou. Ah, eles não estão me conhecendo. E tu, Pedro, me conhece? Sim, eu te conheço. Quem eu sou? Tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todos devem conhecê-lo. Ele disse: se vocês não souberem quem eu sou, morrereis em vossos pecados. Se o mundo, se a cidade de Garrafão do Norte, se o povo do estado do Pará, se o povo deste país conhecessem a Cristo, a coisa ia mudar. Mas ninguém conhece, só conhece a religião. As pessoas só podem conhecer religião, né? E a Bíblia vem e diz: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Amém? O erro é este, as pessoas não conhecem. Então, em Atos capítulo 8, a partir do verso 26, nós encontramos também o eunuco da rainha de Candence. Ele vinha lendo a Bíblia no livro do profeta Isaías, mas ele não conhecia Jesus. Mas havia um que conhecia Jesus, Filipe. Amém? Filipe conhecia a Bíblia que o eunuco estava lendo e conhecia também o autor daquela Bíblia. O Abraão disse isso para um irmão que era tão sábio que pregava o evangelho em 7 diferentes línguas. E o Abraão procurou um versículo ali na Bíblia e não achou. E o irmão disse: você não conhece a sua Bíblia. Ele disse: não conheço não. Conheço muito a Bíblia não. Conheço o autor da Bíblia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E o eunuco, ele estava lendo a Bíblia, mas ele não conhecia o autor da Bíblia. E quando ele começou a ler, Filipe chegou ali e disse: tu entendes o que tu está lendo? Ele disse: como posso entender se não tem quem me explique? E ali Filipe subiu na carruagem. E então Filipe disse: o que tu está lendo aí? Eu estou lendo aqui no livro de Isaías, no capítulo 53, onde diz: ele foi ferido pelas nossas... Não teremos simplesmente uma confusão disso, porque conhecemos somente através de polegadas, pés, milhas e assim sucessivamente, por onças e libras e tudo mais. Isso é tudo que sabemos. Nós somos pessoas do tempo. Deus é eterno. Ele não tem polegadas, nenhuma milha, nem ontem, nem amanhã. Não existe essas coisas com Deus. Ele é eterno. É tudo eternidade com ele. E tentamos trazer o grande e infinita e a infinitamente de Deus até a nossa pequena infinitamente. Imaginamos um Deus lá no céu de barba branca, com uma bengala na mão. Isso é a religião que nos ensina. Imaginamos um Jesus segunda pessoa de uma suposta trindade. Imaginamos tudo humano. Mas não é desta forma. No momento em que você o conhece, você vai ver que tudo muda. Amém? Amém. No momento em que você o conhece, ele, veja bem, tentamos trazer a grande infinitamente de Deus até o nosso pequeno infinitamente, e nós simplesmente ficamos confusos. Então a melhor coisa a fazer é ler a palavra e lembrar que a sua palavra não irá contradizer a si mesma. Tenho estado no ministério por 31 anos, diz o profeta, e tenho oferecido qualquer valor do salário de 1 ano para qualquer um que puder lhe mostrar uma escritura que se contradiza. Amém? Senhor, tem contradição na Bíblia, tem contradição na... Não, a contradição, sabe, tá na pessoa. É a pessoa que está com a mente cheia de contradição. Amém? Não a palavra de Deus. Se você tomá-la e você for ungido pelo mesmo Espírito que escreveu ela, você vai descobrir que não há contradição ali. Amém? Então, veja bem, e o que não esteja de acordo com a palavra de Deus, isso é certo. Quando as pessoas lhe disserem que a palavra se contradiz a si mesmo, diga-lhes que elas não sabem do que estão falando. Não conhecem as Escrituras. Olha, a mensagem, tem pessoas que dizem a contradição na mensagem. Não conhece a mensagem.
se conhecesse a mensagem, se conhecesse a primeira, segunda e terceira puxada da mensagem, ia compreender que tudo que a mensagem diz está correta, exatamente se cumprindo. O sétimo anjo estará na terra no tempo desta vinda. Se contradiz? Não. O sétimo anjo estava na terra no tempo desta vinda. Você só vai compreender com a revelação dos trovões. Amém? Os trovões mostram isso. Deus escreveu isso em enigma e parábola para que então ele pudesse esconder isso dos olhos dos sábios entendidos e revelar aos pequeninos. Até Jesus, quando chegou. Quando ele chegou, os discípulos conseguiram enxergar o cumprimento da palavra no ministério dele. Filipe não teve dúvida. Correu, encontrou Natanael e disse: Natanael, encontramos aquele que os profetas e a lei de Moisés falou. Amém? Ele se encaixa perfeitamente. Para os fariseus, para os saduceus, Jesus não se encaixava na lei e nos profetas. Mas Jesus vem e diz assim, ó, eu vim para cumprir a lei, os profetas e os salmos. Que era a Bíblia que eles tinham naquele tempo. Natanael olhou para ele e disse, não há dúvida que tu é aquele que os profetas falaram. Amém? Amém? Filipe olhou para ele e disse, não há dúvida, eu creio. Tu se encaixa perfeitamente. Aleluia. Esta mensagem, nós nos encaixamos perfeitamente. Veja, os chineses lá nos Estados Unidos, quando eles vieram para os Estados Unidos, não sabiam falar o inglês, e aí eles deixavam o paletó da pessoa ali, pregavam um papel no paletó, e rasgavam um pedaço e davam para o dono. Quando o dono chegava com aquele papel, ele verificava se aquele pedaço de papel encaixava naquele outro pedaço que estava no paletó. Se encaixasse, então aquele paletó era daquela pessoa que trouxe o papel. Amém? Veja bem, Jesus Cristo está vindo. Amém. Ele é a nossa outra parte. E ele vai procurar quem se encaixa nele. Verdade. Quem vai se encaixar com a palavra? Esse sistema religioso podre que está em cima da terra não se encaixa com a palavra. Eles não sabem nem o que é pão asmo. Eles não sabem nem o que é lava-pés. Eles nem sabem que há profetas da graça como houve profetas da lei. Eles nem sabem que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles nem sabem que essa doutrina Santíssima Trindade foi criada no século III. Eles não sabem, eles não se encaixam com este que está vindo. Tem alguém vindo, que é a nossa outra parte. A metade da laranja, amém? A igreja é uma parte, Jesus é o outro lado. Tem que se encaixar. E se você e eu não estivermos exatamente nos mesmos requisitos das Escrituras, não vai se encaixar com ele, não dá certo com ele, é um atrito. Quando ele chega, eu queria tanto Jesus, mas só que ele diz que eu não devo beber, fumar, jogar dominó, e eu gosto das coisas, você não está se encaixando. Amém? Não se encaixa. Os tais, veja bem, os tais aprenderiam Jesus, agradeceu ao Pai por fazer isto. Agora veja bem, parágrafo 12. Você não apanha isso como se estivesse lendo um jornal. Você não vai conhecer Deus apenas lendo isso aqui, porque os fariseus liam isso aqui. Os saduceus liam isso aqui e não tiveram revelação sobre a ressurreição. Amém? Amém. Eles não compreenderam isso aqui. Os samaritanos, os saduceus, os fariseus, todos eles leram isso aqui. Ao longo das eras, um monte de gente que se diz cristão leu isso aqui. Mas eles leram isso aqui como quem lê um jornal. Não puderam compreender o que está aqui. Você não vai poder ler como quem lê um jornal. É uma revelação espiritual. O que Jesus disse para Pedro. Pedro, quem te revelou que eu sou Cristo? Não foi porque tu leu um pergaminho, Pedro. Não foi porque alguém te disse, Pedro, mas quem te revelou isso foi o meu Pai que está no céu. Foi o Eterno, foi o Espírito Santo. São coisas espirituais que só pode ser compreendida no âmbito espiritual.
do intelecto não pode compreender essas coisas. Glória a Deus. É a revelação, veja bem, é revelada àqueles que estão interessados em aprender. Você está interessado em aprender esta noite? Amém. Oh, aleluia! Glória a Deus. Interessados em aprender, outros não estão. Nós encontramos que os fariseus não estavam nem para isso. Eles não iam atrás de Jesus, não dava tempo para isso. Mas havia um Pedro, havia um Filipe, havia um Natanael, que estavam interessados. E Jesus vem para os que estão interessados. Glória a Deus! Aleluia. Então, agora você nunca aprenderá isso através de uma escola, você nunca aprenderá isso através de teologia. Isso tem que ser conhecido por revelação. Glória a Deus! Quem foi que deu aquela revelação para Abraão? Quando ele viu os 3 homens ir à casa dele. 3 homens vieram à casa dele, e mesmo assim Abraão não cria em 3 deuses. Vieram 3 homens na casa dele, mas ele teve a revelação que só um era Deus. Amém? 3 homens vieram, e Abraão correu e se prostrou no pé de um. E não disse, meus senhores, ele disse, meu Senhor. Ele sabia que só um era Deus, porque não pode ter 3 deuses. Ele sabia que os outros 2 eram apenas anjos. Amém? E disse, meu Senhor. Os 2 anjos desceram para Sodoma. Abraão não convidou eles. Fiquem aqui comigo também para almoçar. Não, vocês podem ir. Eu só tenho um Deus. Amém? Eu só tenho um Deus. Eu só quero um Deus na minha mesa. Eu só quero um Deus comendo comigo. Eu só quero um Deus para adorá-lo. Eu só quero um Deus para servi-lo. Eu não quero um Deus para me servir. Eu quero um Deus para servi-lo. Porque o povo hoje está fazendo com que Deus sirva a eles. Viu? Eles não querem ir na igreja para adorar o Senhor. Eles querem ir para receber bênção. Para ser curado, para ganhar emprego, para ser bem-sucedido e tudo mais. Então, Deus é o serviçal deles. Deus é só para servir. Vamos para a festa, vamos farrear e tudo mais. Opa, mas agora o meu irmão está doente. Ah, agora, ora lá por mim que meu irmão está doente. Deus é como uma ferramenta para eles. É como a chave de roda ali do carro. Eu só pego ela se o pneu furar. Se o pneu não furar, eu não pego. Tem gente que só procura Deus se alguém estiver doente. Se ele estiver doente. Ninguém procura Deus para servi-lo. Eles procuram Deus para servir eles. Deus tem sido o serviçal, o empregado deste povo. Mas, quando você tem a revelação, você vai ser o serviçal dele. Senhor, eu não vim aqui buscar essas coisas. Eu quero é o Senhor morando dentro de mim. Eu quero é minha vida mudada. Eu quero vida eterna. Aleluia. O que foi que Jesus ofereceu para os discípulos? O que foi que ele ofereceu? Lá onde eu trabalhava, o gerente oferecia muitas coisas para a gente continuar trabalhando animado. Olha, Rubson, continua trabalhando animado, porque em breve vai ter um shopping aqui em Bragança, o Shopping Amada, e Rubson, tu vai ser um gerente de seção. Aí eu trabalhava animado para um dia ser gerente de seção. Né? E assim eles fazem para animar as pessoas. Mas Jesus, ele não ofereceu nada para os apóstolos. Ele olhou para eles e disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. As raposas têm seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas eu, filho do homem, não tenho nenhum travesseiro para apoiar a cabeça. Não tenho nada para oferecer para vocês. Só tem uma coisa para dar para vocês. Vocês querem? Vida eterna. Amém! Eu prefiro andar neste mundo sem carro, sem casa. Eu prefiro dormir debaixo da ponte, mas quero viver para sempre. Eu prefiro comer bolacha seca com água, mas ter vida eterna. Oh, meu Deus! Quando você vai conhecê-lo? Quando o Espírito Santo tomar você. Quando aqueles apóstolos, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, entenderam. Não é um reino natural. Jesus não vai ser rei de Roma, rei da Judéia. Não, ele é rei deste reino espiritual que está acontecendo agora mesmo.
o reino de Deus está aqui agora mesmo. Ele não disse o reino de Deus vai chegar. Ele diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre vós. É espiritual, irmãos. Está acontecendo agora mesmo. Deus está te ressuscitando. Deus está te chamando e dizendo: nasce de novo para que tu possa ver o meu reino. O ladrão da cruz teve revelação do reino. Que coisa maravilhosa. O outro ficou dizendo: veja bem, se tu é mesmo o rei, se tu é mesmo o Messias, desce da cruz e tira nós também. Ele queria que Jesus servisse ele. Ele só queria bênção. Ele só queria sair da cruz. Ele fez o que fez, ele matou, ele roubou, ele estuprou, e agora ele não queria sofrer as dores da crucificação. Tira nós da cruz, eu quero bênção. Mas o outro disse: não, eu não quero isso não. Eu quero ficar aqui, quero morrer do teu lado. Eu realmente mereço, eu não presto, eu matei, eu roubei, eu fiz todas as coisas. Agora eu só te peço uma coisa. Lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino, porque eu creio que tu tem um reino. Eu não creio que é um reino natural, porque creio que estamos morrendo agora mesmo. Eu creio que é um reino espiritual. Jesus olhou para ele assim e disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele teve a mesma revelação que Pedro teve, e Jesus disse: eu vou fundar minha igreja nesta revelação. Pedro, eu vou fundar minha igreja sobre esta pedra. O profeta desta era diz que pedra é revelação. O ladrão da cruz teve a mesma revelação que Pedro teve, que Jesus era o Cristo, que Jesus tinha um reino, que ele era um rei de algum lugar. E ele sabia que não era desse mundo aqui, dessa dimensão. Aleluia! Isso não é revelado a qualquer um. Jesus disse: graças te dou, Pai celeste, porque tu escondeste as coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Amém. Quando os 3 reis magos chegaram lá em Belém de Judá, aquele rei Herodes não tinha entendimento nenhum da palavra de Deus. Talvez os escribas dele liam os pergaminhos para ele, ele conhecia os pergaminhos, ele era judeu, mas ele não conhecia o escritor dos pergaminhos, ele não conhecia Deus. E quando os 3 reis magos chegaram, disse: olha, nós viemos aqui porque em Belém de Judá nasceu o rei dos judeus. E ele disse: que rei? O único rei aqui sou eu. Mas os 3 reis magos sabiam: não, nós vimos sua estrela, nós vimos o sinal em cima de Belém, pendendo sobre essa cidade. Algo aconteceu aqui, há um sinal no céu provando. Nesses últimos dias, da mesma forma, um sinal por cima do Arizona, mostrando que tem alguma coisa na terra, e não é outra coisa senão o manifestar do Filho do Homem. Pois a Bíblia diz que o Filho do Homem ia dar-se a conhecer. O Filho do Homem nesses dias ia dar-se a conhecer, ia dizer para nós quem ele é. Esta mensagem faz com que o Filho do Homem se dê a conhecer a nós. Aquelas irmãs chegaram no túmulo, elas não estavam conhecendo Jesus. Elas pensavam que era o jardineiro e disseram: Senhor, se tu levou o corpo do nosso Senhor para algum lugar, diz aonde tu... Elas não estavam conhecendo. Mas na hora que ele disse Maria, elas conheceram. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, quando os seus olhos se abriram, quando ele pegou o pão e partiu e deu graça, os olhos deles se abriram e eles conheceram. Você conhece a Jesus? Ou você conhece apenas denominação, apenas religião? Não adianta nada. Ele disse: olha, tem muita gente que nos últimos dias eu não vos conheci, não conheço vocês. Mas eu ia na igreja, pois é, mas eu não te conheço. Mas eu orava pelos enfermos, pois é, mas eu não te conheço. Porque tu não tivestes um contato espiritual comigo. Tu não nasceu de novo. Eu só reconheço os que nasceram de novo. Da água e do Espírito. Aleluia! E aí, então, você e eu não pode ver o reino do céu se não o conhecemos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o parágrafo 17 diz assim: quando chegamos a uma posição em que confessamos que não sabemos de nada, simplesmente deixando o seu Espírito fazer sua vontade através de nós,
então ele nos ensinará. Ele diz, quando aquele Espírito vier, quem é aquele Espírito? É ele de novo. O Espírito Santo não é outro Deus, amém? O Espírito Santo é o mesmo Cristo em vós. Paulo diz isso. Cristo em vós, a esperança da glória, é o mesmo Jesus, só que agora não conosco, mas em nós. Quando ele vem como Espírito, ele começa a te ensinar. Amém? Glória a Deus. Começa a te ensinar e você começa a saber o que é certo, o que é errado, o discernimento. Glória a Deus. Então, simplesmente deixando o seu Espírito fazer sua vontade através de nós, então ele nos ensinará. Mas quando sabemos muito, ele não pode nos ensinar. O homem está sábio demais, né? Eles agora falam aí, viva a ciência. A ciência. A ciência sabe tanto. Eles dizem quantos quilos o sol pesa, quantos graus de calor ele tem. Nossa, aquilo é tudo mentira, viu? Era só para enganar. Eles não sabem, não. Quem sabe é Deus. Amém? Aleluia. Nós sabemos do que temos crido. Nós o conhecemos. E nós não podemos conhecer se não for através do batismo do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, o profeta diz, mas quando sabemos muito, ele não pode nos ensinar. Então, não podemos chegar a nenhum lugar. Sabemos demais. Os fariseus sabiam muito. Eu sei de tudo, não preciso ensinar. Então, o Espírito Santo não te ensina. E digo hoje, se há um tempo em que esta nação deve ser chamada para orar, é agora. A nação não somente orar por uma hora. Não por pouco momento de oração, em silêncio, em algum lugar. Ela precisa de dias e mais dias, semanas e mais semanas de reuniões de oração. Daniel orou 21 dias. A pessoa bota o joelho no chão, ora 5 minutos. Senhor Jesus, não deixe faltar pão de cada dia, amém. A pessoa só se preocupa com o pão de cada dia, com a saúde e com o dinheiro. Ninguém se preocupa. Senhor, salva minha alma. Senhor, eu estou ficando velho, eu sei que eu vou morrer. Senhor, quando eu morrer, promete para mim que me dará uma vida eterna, para me viver do outro lado. Ninguém se preocupa com isso. Você já pensou atenção isso? Senhor, se tu tirar o meu carro, se tu tirar a minha casa, se tu tirar a conta do banco, se eu não tiver nada aqui na terra, Senhor, eu só quero que tu não tire de mim essa alegria da salvação. O Davi falou isso. Davi pecou. E Deus tirou o reino dele. Tirou o reino dele, entregou para os inimigos, ele foi morar nas cavernas. Um homem cuspiu na cara dele, ele sendo um rei. Ele não orou pedindo, devolve o meu reino, mata os meus inimigos. Não, ele orou dizendo, Senhor, me devolve a alegria da salvação. Que eu more debaixo da ponte, que eu não tenha nada nessa terra, mas que eu tenha a alegria de saber que sou um salvo, que tenho vida eterna, que tu habita dentro de mim, que não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Devolve isto. Oh, a igreja tem grandes templos, grandes teólogos, os pastores têm grandes carros, têm grandes conhecimentos. Oh, oxalá eles não tivessem nada disso, mas a igreja tivesse a vida eterna. Os jovens tivessem a vida eterna, os adultos tivessem a vida eterna, os cantores tivessem a vida eterna. O que adianta um grupo religioso sem vida eterna? O Evangelho, diz a Bíblia, é o poder de Deus para salvar. O Evangelho não é um poder de Deus para te dar riqueza. O Evangelho não é o poder de Deus para te dar um emprego. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Aleluia! Salvação é o que eu busco. Salvação é o que você busca. Amém? Veja os discípulos. Eles disseram para Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. Veja o que fez Eliseu. Ele tinha uma junta de boi. Falei que era 12. Ele pegou as cangalhas dos boi, as juntas de madeira, quebrou tudinho, fez fogo, matou os boi, deu a carne pro povo tudinho. O que foi que aconteceu com Eliseu? Ficou louco.
Ele disse: eu vou seguir um homem que eu creio que ele tem a vida eterna. Elias, o profeta, ele conduzia nele algo que Eliseu achou que era muito melhor que aquela junta de boi. O que tu quer, Eliseu? Tu matou os teus bois, deu a carne para o povo comer, tu perdeu tudo, tu não tem mais nada. O que tu quer de mim? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eu quero aquilo que está em ti, Elias. Oxalá nós pudéssemos fazer isto esta noite. A noiva devia clamar por aquilo que esteve no profeta desta era. Parar com esse negócio de oitavo, dessas coisas todas. E dizer: eu quero aquilo que esteve nos anos 60, nos púlpitos, discernir o segredo dos corações, aquela manifestação do Filho do Homem. É aquilo que a noiva devia pedir, aquilo que é a vida eterna. Oh, aleluia! Oxalá pudéssemos fazer isso. Pedro e João subindo ao templo chamado Formosa, ali havia um pedinte, um mendigo, um coxo, disse: me dá uma moeda. Naquele tempo eles só tinham três tipos de moeda: de bronze, de prata e de ouro. Quem era meio rico tinha moeda de ouro. Quem era mais ou menos tinha moeda de prata, creio que era prata. E quem era mais pobre, a moedinha de bronze para comprar alguma coisa. Me dá uma moeda. Vocês talvez não tenham moeda de ouro, porque vocês dois talvez não sejam ricos, mas quem sabe vocês têm umas moedinhas de prata ou de bronze. Me dá. Pedro disse: o pior é que nós não temos nem de prata nem de bronze, ó. Nós não temos nem de ouro, nem de prata, nem de bronze. Nós não tem nada aqui nesse mundo. Nós só temos a roupa do corpo para andar. Mas uma coisa nós temos, tu quer? O que é que vocês têm isso aqui, ó? Levanta e anda. Aleluia! Vida eterna! Só a vida eterna pode fazer o aleijado andar. Só a vida eterna pode fazer os olhos do cego enxergar. Só a vida eterna. Tudo que colocava diante dele lá no propiciatório voltava à vida. Amém. Ele é a vida. Se ele chegar, as curas acontecem. Se ele chegar, a salvação acontece. A mulher que se vestia indecentemente começa a se vestir como uma dama de respeito. O que aconteceu com ela? A vida eterna chegou nela. Amém. Deus. Eu vi uma mulher entrando lá no meu emprego, de shortinho, curtinho, toda devassa, e uma camisa que dizia: eu tive um encontro com Deus. Depois que ela passou na costa, está escrito: foi tremendo. Não, não, não. Quando Jacó teve um encontro com Deus, ele mudou até o caminhado dele. Quando ele voltou de lá, ele vinha andando diferente. Ele já não fazia mais aquelas traspassas. Ele tinha roubado seu sogro, ele tinha enganado seu irmão. Mas quando ele voltou de lá, ele veio acertar com tudo. Ele veio acertar com seu irmão, pedir perdão e dizer: eu te devolvo o que eu roubei. Quando Zaqueu subiu naquela árvore, e que Jesus disse: hoje salvação chegou na tua casa, e levou ele para ali, para ter aquela refeição com ele, ele disse: tudo que eu roubei eu devolvo quadruplicadamente. Quando a vida eterna entra, você não tem mais amor nem aos seus bens, você só quer saber da vida eterna. Eu devolvo tudo. Se eu te roubei isso, eu te devolvo mais e mais, te devolvo 4 vezes mais, porque agora encontrei algo melhor. Nada é melhor que a vida eterna. E se você não conhecê-lo, você não vai ter ideia do que é a vida eterna. Ele disse: olha, um homem foi lá no terreno do outro, descobriu que tinha um tesouro lá. Quando ele conheceu o terreno, ele voltou e disse: quanto tu quer no terreno? O que é que você viu nesse terreno que quer comprar esse terreno? Porque agora ele conhecia o terreno. Ele descobriu que no terreno tinha um tesouro escondido. Amém? Quando você descobre que esta palavra tem um tesouro escondido, que isso aqui não é apenas um livro comum como qualquer outro, mas que nessas letras há vida eterna, você coloca isso aqui em primeiro lugar na sua vida. Nada é melhor que isso aqui para você. Se você bebia, a bebida perdeu a graça. Isso aqui é melhor. Se adulterava, o adultério perdeu a graça. Nossa, eu gostava tanto de adulterar, mas depois comecei a crer nisso aqui. Isso aqui é melhor. Nada é melhor que a vida eterna. Você saber que vai viver para sempre. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. No nome de Jesus Cristo. Nada é melhor que a vida eterna.
Vamos fechar nossos olhos nesta hora. Oh, bondoso Deus e Pai Celestial, o mundo precisa te conhecer. E maior, as pessoas não te conhecem. Tudo que elas conhecem é religiosidade. Tudo que elas conhecem é denominação. Mas elas não conhecem a ti. Elas pensam que tu é a segunda pessoa. Mas tu disseste que é o primeiro e o último. Todos devem saber. Todos devem saber. Todos devem saber quem é Jesus. É ele o filósofo. Todos devem conhecer. É ele a segunda pessoa da famosa trindade que eles criaram? Não, ele é o primeiro e último. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso. Aleluia! Levante suas mãos e diga: eu creio nisso. Aleluia! Ele é o lírio do vale, a estrela da manhã. Ele é tudo, ele é Deus. Ele não é um dos deuses, ele é o próprio Deus, Jeová feito carne. Glória a Deus, Senhor, tu está neste lugar. Sentimos tua presença. Todos devem conhecer. Todos devem conhecer. Todos devem conhecer. Todos nós. E só conhece através do batismo do Espírito Santo. Aleluia. Ele é o lírio do vale, a estrela da manhã, o escolhido entre os milhares. Todos devem. Diga: Senhor, eu quero te conhecer nessa noite. Eu quero ter um contato espiritual contigo. Enche-me do teu espírito. Eu não quero apenas ouvir falar de ti, mas eu quero ser teu amigo. Eu quero que tu mores e habites para sempre dentro de mim. Senhor, tu está em primeiro lugar em minha vida. Tu é maior que o meu emprego. Tu é maior que o meu carro. Tu é maior que a minha casa. Tu é maior que a minha moto. Tu é maior que a minha família. Tu é maior que os meus filhos. Tu é maior que o meu esposo. Tu é maior que a minha esposa. Tu é maior que todas as coisas. Eu quero fazer amizade contigo. Eu quero o Senhor morando dentro de mim. Oh, Santo Deus que está neste lugar. Tu prometeste que estaria e está verdadeiramente. Se há alguém enfermo nessa noite, Pai, que essa unção que está aqui possa curar. Você pode falar com ele agora. Ele não está lá em cima no céu, em algum lugar distante de você. Ele está dentro de você. Fale com este Deus que está dentro de você. Fale com ele nesta noite. Diga que você quer um caminhar mais profundo com ele. Diga que você quer ele 24 horas por dia em sua vida, em seu trabalho, em sua casa, na cozinha, onde estiver. Receba este espírito agora, esse espírito de mansidão, esse espírito de obediência. Receba a sua cura, receba a sua libertação, em nome de Jesus Cristo. Vem, Senhor Jesus, encher-nos com o teu Espírito. Vem, Espírito Santo. Só maior. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu
aqui eu vim para dizer amém, amém, amém. Eu quero mais te conhecer. Você quer conhecê-lo? Aleluia! A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Vamos clamar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. Aleluia! O meu coração é o teu altar. Clame a Deus agora. Peça por sua família. Agora sim ele vai te ouvir. Ele não é o teu serviçal, tu é o serviçal dele. Não é ele que te serve, é você que serve ele. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma pelo Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Coloque a mão sobre o seu irmão aí do lado. Irmãs, coloque a mão sobre sua irmã. Irmãos, coloque a mão sobre seu irmão. A Bíblia diz, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos. A Bíblia diz, Jesus disse, esses sinais seguirão aqueles que creem. Expulse os demônios, expulse as enfermidades. Não importa quão grave seja a enfermidade, pode ser até câncer. Nada pode parar diante dessa atmosfera. O Espírito de Deus está aqui, meus irmãos. Eu sinto sua presença. Ele está a menos de um passo de você. Apenas estenda sua mão e diz, toca-me, Senhor. Repreenda a enfermidade agora. Repreenda, diga, sai. Eu não vou voltar para casa doente. Eu vou sair daqui curado. Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Com seus olhos fechados, suas cabeças inclinadas, reverentemente agora. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma pelo Espírito de Deus. Todos cantem. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, o Senhor está neste lugar. Oh, aleluia. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me. Oh, glória a Deus. Invoque a presença do Senhor. Não deixe para depois. Se você está enfermo ou enferma, não deixe para depois. É hoje à noite. É agora. Aleluia. Ele está aqui. Eu sinto que Ele está neste lugar. É só você olhar em volta.
E você vai sentir sua atmosfera. Deus em Garrafão do Norte, escondido em simplicidade. Oh, aleluia! Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, Pai, oh Deus, não deixe ninguém sair daqui enfermo, Senhor. Todas as dores, todos os maus possam ser eliminados agora pelo poder do Teu nome, Jesus. Que essas pessoas saiam daqui sabendo que o Jesus que eles creem não é um Jesus estranho, não é um Jesus difícil, é um Jesus que conhecemos, que está bem dentro de nós, que tem feito amizade conosco, um Jesus que toma café conosco, que almoça conosco, que dorme conosco, porque está bem dentro de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus nos abençoe.